Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Eu acho que os senhores que não ainda conhecem a nossa programação e que vão assistir o nosso programa de hoje vão muitas vezes se perguntar por que será que esses cientistas, que se chamam de cientistas, tratam de assuntos que absolutamente, aparentemente, não têm relação com a ciência. Aqui a nossa ciência trilogia analítica, as aplicações que nós fazemos em diversos campos do conhecimento e da atividade humana, eles vão mostrar aos senhores que nós, seres humanos, não podemos ser estudados de uma forma fragmentada. Norberto Kepp criou uma ciência unificada e nós estamos aqui sempre tentando desenvolver com vocês um entendimento melhor do verdadeiro homem, da verdadeira humanidade, que é uma humanidade universal, um homem universal. E todas as doenças sociais, as doenças físicas, as doenças econômicas, as doenças no planeta, a destruição ecológica, elas são resultado de uma atitude assim sectária, uma ciência que divide em pequenas disciplinas, em pequenos setores. Então, por exemplo, os médicos estudam o corpo do ser humano, os filósofos estudam a maneira do ser humano raciocinar, a sua filosofia de vida. Os teólogos cuidam da parte espiritual, os psicólogos das emoções, os economistas do dinheiro. No entanto, o ser humano ele é uno, e é justamente sobre isso que nós vamos tratar no programa de hoje, esse conceito de que o ser humano é um homem universal. Eu gostaria de apresentar os motivos porque não só o ser humano, como a sociedade em que ele vive, está muito dividida. A sociedade é dividida como o ser humano é dividido. Então, o que está acontecendo, né, em geral? Eu acho que essa subdivisão, várias profissões, e cada profissão só entende aquilo que nós chamamos de especialização. Quer dizer, o médico só entende de medicina, o físico só da física, o psicólogo só de elementos psicológicos. Então, essa divisão está, vamos dizer, tornando o ser humano cada vez mais doente. Eu tenho um esquema que eu gostaria de mostrar que diz bem essa questão. Vejam aqui, eu pus a esquizofrenia social, o que significaria, né? Aí, separação entre os grupos. Por exemplo, aqui, a revelação, então, é mais estudado pelos teólogos, né? Os religiosos, pastores e padres, aí, para os religiosos. Então, a questão da revelação ficou confinada ao estudo de um setor só da sociedade. Então, o indivíduo que, por exemplo, quer entender alguma coisa de revelação, de teologia, ele vai às igrejas e domingo, uma vez por semana, ele trata daquilo e depois esquece o resto da semana. Então, outro elemento também dividido, questão da filosofia para os acadêmicos. Então, a filosofia ficou confinada, vamos dizer, nas universidades, ficou confinada às universidades. Então, o indivíduo entende Hegel e os outros não entendem, entende Kant e os outros não entendem, entende Aristóteles, ou Platão, ou Sócrates e os outros não entendem. Então, ficou também uma ciência, uma parte do conhecimento, assim, de lado da sociedade. E depois, aqui, o terceiro elemento, né, as artes, eu posso colocar aqui também as ciências, né? Também essa parte ficou confinado para os artistas, ou então a ciência para os cientistas. De maneira que a sociedade é doente como o ser humano. Quer dizer,
Existe uma esquizofrenia social. Então eu quero dizer isso, que o que está acontecendo no mundo é uma parcialização do ser humano. Então o indivíduo, ele quer saber, por exemplo, como a sociedade funciona. Então ele tem que perguntar ao acadêmico. Ele quer conhecer um pouco da física, tem que perguntar para o físico. Ele quer conhecer um pouco de religião, tem que perguntar para o religioso. Ou então a arte, tem que perguntar para o artista. Então o ser humano, ele que é um ser humano trilógico total, ele que tem dentro dele uma universalidade de conhecimentos, ele que é um ser assim, destinado a conhecer tudo, ele só conhece uma partezinha. Então, ele, não conhecendo o resto, ele se torna um ser humano doente. Então, essa é a origem, por exemplo, da neurose, que o ser humano só fica num setor e os outros setores ele fica fora. Então, o ser humano não vive mais praticamente a realidade da vida. O ser humano não tem contato com a verdadeira vida, que é, então, dividida assim em todos os setores. E eu queria mostrar um outro esquema aqui que eu fiz e que mostraria como o ser humano deveria ser aí. A sanidade social, o que seria? Todos os elementos congregados, não só a razão é ligada à filosofia, a beleza às artes, a ciência na experimentação, então a teologia a revelação. Aí o ser humano devia ter a união de todos os elementos no interior dele. Aí, o ser humano vivendo os três através da experimentação, da ciência. Então o ser humano integral seria o ser humano que teria contato com todos os setores da vida, que são todos os setores do interior dele. E essa questão veio praticamente de uma orientação aristotélica. Essa orientação de Aristóteles, ele fez depois que estudou com Platão, que era mais um homem universal, que estava mais interessado pelo bem e por todos os elementos da vida. Então Aristóteles, ele modificou um pouco. Então ele foi parcializando os conhecimentos, como se, por exemplo, dentro da filosofia tivesse teologia, tivesse ciência, tivesse tudo. E não é assim. Então a sociedade, principalmente aí no século XX, a sociedade se tornou assim muito unilateral. Então cada vez o ser humano tem mais contato com a realidade total que deveria existir. O senhor sabe que existem muitos conceitos da antiga teologia que hoje o senhor pode explicar melhor e que nós podemos entender melhor através da sua ciência. Eu gostaria de dar um exemplo aqui muito prático que vem sido comentado, citado, analisado até nos grupos de terapia, que é o conceito do sacrifício. Isso é uma noção que já foi abandonada há muito tempo, não só pelo povo, mas por muitos religiosos, que essa ideia de que o ser humano deveria fazer um sacrifício para ele poder ter uma vida honesta, uma vida melhor, uma vida de realização, é um conceito que o senhor conseguiu descobrir através da percepção da inversão do ser humano. Sacrifício, a origem do termo é sacro ofício, ou seja, um trabalho sagrado, um trabalho ligado a Deus, vamos supor. E por que o ser humano tem essa ideia de que o sacrifício, ou um trabalho ligado a Deus, seria uma fonte de grande sabor, de grande sofrimento? E por que a necessidade do sacrifício no nosso dia a dia para nós podermos nos libertar? Então aí vem a união desse conceito teológico e do conceito psicológico, até filosófico, que por causa dessa inversão que o senhor descobriu que nós temos na nossa vontade, nós captamos o mundo de maneira invertida. Então tudo aquilo que é honesto, dedicação, trabalho, afeto, caridade,
nós tendemos a rejeitar, fazendo então da nossa vida, pela rejeição que nós fazemos a tudo isso, um enorme sofrimento. Agora, é justamente através dessa compreensão, que é somente através da ação real, boa, bela e verdadeira, que nós podemos chegar à sanidade, à riqueza, ao equilíbrio, mesmo à saúde, é que poderá haver a resolução desses problemas que aparentemente são insolúveis. Porque nós vemos a nossa sociedade cada vez mais seguindo uma orientação sensorialista, dedicado a essa vontade invertida, a esses prazeres somente. E quanto mais a pessoa quer isso que o americano chama de fun, né? Querer viver a vida no prazer, na diversão, mais ele sofre, mais ele fica doente, mais se empobrece, mais adoece. Então aí vem as guerras, vem as injustiças sociais, o egoísmo dominando o planeta. Eu gostaria de completar o que a Cláudia falou, dizendo o seguinte, que nessa questão que eu apresentei, de colocar, por exemplo, a parte da revelação só para os religiosos, né? Então reduziu muito o conhecimento da revelação, porque o indivíduo vai aos templos, vai às igrejas fim de semana, e depois que ele frequentou lá o culto, a missa, ele acha então que durante a semana é uma outra vida que ele vai ter. Então, durante a semana ele pode dar o golpe, pode ser meio demônio, não tem importância, que a sociedade não tem nada a ver com aquele culto, com aquela missa que houve ao domingo, com aquele sermão, né, do pastor, do padre. E a mesma coisa acontece nos outros campos. Então a sociedade, ela cuida muito mais da parte econômica, da parte do dinheiro, da parte do ganho, para o indivíduo sobreviver. Então o indivíduo tem que, durante a semana, ele lutar para ter o dinheiro, para ter a comida, o teto, o agasalho, para conseguir sobreviver na vida. Então, praticamente, veja bem, o cientista moderno do século XX, principalmente, acha que não tem nada a ver com revelação, que revelação é algo assim fora da realidade. Então, o que acontece? Justamente a revelação é que dá todos os elementos, não só do indivíduo que trabalha diretamente com a revelação, mas também todos os elementos para o indivíduo conhecer não só a filosofia, que é também uma revelação, como também a ciência, que é também uma revelação. De maneira que essa unificação é super importante para o ser humano conseguir viver como ele é no interior, uma universalidade que ele tem no próprio interior. Saiba por que a humanidade está doente. Leia O Universo dos Espíritos, de Norberto Kepp, uma análise científica do mundo espiritual.